Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 6 a 15. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, também colherá pouco. O que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim, vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual, por meio de nós, resulta em orações de gratidão a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Na prova deste serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos, enquanto eles oram por vocês com grande afeto por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês. Graças a Deus pelo seu dom indescritível. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom dia, minha irmã. Bom dia, meu irmão. Hoje é dia 1º de agosto de 2023. É uma terça-feira, pois é, chegou o mês de agosto, mais um mês que o Senhor traz de presente para nós. Este é o dia, este é o mês que o Senhor nos fez. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Eu coloquei o mês aí, mas na Bíblia diz: esse é o dia que o Senhor nos fez. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele, diz o Salmo 118, versículo 24. Hoje é teu aniversário? Deus te abençoe de uma forma muito especial, minha irmã e meu irmão, você que faz aniversário hoje. E Deus te abençoe, você que faz aniversário ao longo desse mês de agosto. Minha mãe faz aniversário, dia 13. Então, que Deus abençoe aí a tua vida de uma forma especial. E você que completa mais um dia de vida, como eu. Que Deus nos abençoe também nesse dia, nessa terça-feira, 1º de agosto. Então, temos versículo novo para o mês de agosto. E eu já vou falar nessa hora. Que Deus abençoe você com a sua luz. Deus esclareça a sua vida. Deus nos abençoe, né? Deus nos esclareça. Deus nos ajude. A presença de Jesus como luz em nossa vida. Nosso versículo de agosto é João capítulo 8, versículo 12. Então quero te abençoar. De novo, Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz
da vida. Que essa luz da vida, minha irmã e meu irmão, venham sobre mim, sobre você, nesse dia, nesse mês de agosto e em nossa vida. Então, além dessa luz do Senhor, quero te abençoar também com renovação de forças. Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quero te abençoar com fé. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Quero te abençoar com alegria. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Quero te abençoar com gratidão. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, quase que não sai. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quero te abençoar com a companhia e a vitória de Deus na tua vida. Que diremos, pois, Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso. Quero te abençoar com a provisão e a tranquilidade de Deus. Salmo 23, versículos 1 e 2. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. E quero te abençoar com a novidade de Deus. Isaías capítulo 43, versículo 19. Eis que faço uma coisa nova. Será que vocês... E agora mesmo já está saindo a luz. Será que vocês não percebem? Eis que ponho um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. É isso aí, meu irmão e minha irmã. E além disso tudo, a luz de Deus. Jesus dizendo para aqueles que o ouviam e Jesus dizendo para mim hoje e para você: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Tá bom? E nessa manhã nós temos aí a meditação, uma meditação muito tocante do nosso irmão Brian. Ele é lá da Pensilvânia, nos Estados Unidos. O título da meditação: Cantando para Esdras. Esdras é um amigo aí do Brian. E aí quando eu ler você vai entender. A epígrafe, Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É isso, meu irmão e minha irmã, que a gente possa fazer aí, né? De todo o coração, a obra de Deus para as pessoas. Que a obra de Deus se faz, né, em favor das pessoas. E Deus se alegra conosco, porque é Ele que nos dá força para fazer a sua obra aqui na terra. Muito bem. O apóstolo Paulo aqui, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, é claro que Paulo está falando de ofertas, né? O Brian vai adaptar para o serviço, mas Paulo está falando
de como as ofertas auxiliam no serviço. Então, o capítulo 9 é específico quanto a isso. Ele vai dar instruções quanto à oferta já desde o versículo 1, mas o Brian fez o corte a partir do versículo 6. E aí fica a pergunta, né? Como nós temos contribuído para a obra de Deus? Como tem sido a nossa sensibilidade em relação a isso, né? Não só dinheiro, mas a nossa vida ofertada a Deus. E quanto a dinheiro, né? Nós temos sido sensíveis quando Deus fala ao nosso coração de ajudar alguém, de comprar uma cesta básica para alguma família, de ir às compras e lá no momento das compras você já comprar, né, alguns quilos de alimento não perecível para entregar para as pessoas, né, para entregar para aqueles que precisam. Então é importante a gente pedir a Deus essa sensibilidade, né? Porque chegar ali na sua comunidade de fé e dar o dinheiro, isso é muito fácil, né? Isso é muito simples, isso é muito fácil. Agora, no seu dia a dia, né? No meu dia a dia, a gente se deixar ser tocado por Deus para auxiliar o outro, né? Aquele que precisa, o nosso próximo. Por isso ele é próximo. É a gente que faz com que o outro seja próximo quando nós nos aproximamos dele. É dessa forma. E aí Paulo vai dizer, isto afirmo, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. A linguagem aqui não é denotativa, ele não está falando de agricultura, ele está falando de ofertas, tá? A linguagem aqui é figurada. Cada um contribua. Olha aqui, o versículo 7 nos dá essa referência. Cada um contribui, então não está falando de agricultura. Segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então a primeira coisa é a gente pedir que Deus toque no nosso coração, para que a alegria tome conta de nós, a alegria de auxiliar o outro. Atos capítulo 20, versículo 35, lá também são as palavras do apóstolo Paulo, né? A liderança ali de Éfeso, ele está em Mileto, e ele vai falar para a liderança ali, né? Aos presbíteros ali. Então, lá no versículo 35 de Atos 20, ele termina dizendo, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E aí, uma vez eu até falei sobre esse texto, né? Então, ó, no versículo 17, de Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. Então, ele vai falar com esses presbíteros, com essa liderança da igreja de Éfeso, lá na cidade de Mileto. Ele está passando por lá, e aí ele já está se despedindo, e no final ele diz isso. Então, se mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, toda vez que a gente oferta, seja o que for que estamos ofertando, a alegria toma conta do nosso coração. Versículo 8 de 2 Coríntios 9. Deus pode tornar abundante em vocês toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra, como está escrito. Distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Isso está lá no Salmo 112, versículo 9. Então, é muito interessante isso, né? Que a gente possa cumprir a palavra. E a alegria e a graça
tomaram conta do nosso coração. E ele vai continuar dizendo: Deus que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Então esse Deus é o que dá semente ao que semeia e pão ao que come, pão para alimento. Aqui é linguagem real, né? Linguagem denotativa. É Deus que faz a semente frutificar na terra, né? A gente está falando de um tempo de cultura agrária e pastoril. Então, não é a semente que compra ali no mercado, né? Não é a semente que você vai na loja de produtos naturais e compra. E chega em casa, você tem um vasinho e você planta e tal. Não, está se falando aqui do agro, né? De cultura agropastoril. Então, esse Deus é o que dá semente ao que semeia e pão ao que come. Ele vai suprir e aumentar as sementes. Aí aqui já é linguagem figurada. E multiplicará os frutos da justiça de vocês. Tanto sementes, né, de alimento e frutos para alimento, como sementes e frutos da justiça. Assim, verso 11 de 2 Coríntios 9, vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade. Lá no retiro, né, eu até me emociono com isso. Aí, uma palavra que ficou no meu coração, né? Deus não se deixa vencer em generosidade. Quanto mais eu e você formos generosos com a criação de Deus, com a obra de Deus, com a imagem e semelhança de Deus, que é o ser humano, mais generoso Deus será conosco, porque Deus não se deixa vencer em generosidade. Mas meu irmão e minha irmã, que a gente não seja generoso para receber a generosidade de Deus, que a gente não barganhe isso, mas que a gente seja generoso, porque Deus tocou em nosso coração. Porque esse Jesus, que é a luz do mundo, né, que é o nosso versículo de agosto, iluminou o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, e a gente começou a ser mais generoso, né, a cada dia, tá bom? E aí, vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual por meio de nós, né? Paulo aí, o nós aí, ó, vamos lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, o nós aí, ó, Paulo e o irmão Timóteo, esses são os remetentes da carta. Então, por meio de nós, resulta em orações de gratidão a Deus. Então, quanto mais generoso é o povo de Corinto, mais Paulo e Timóteo agradecem a Deus. Na prova deste serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos. Então, é a generosidade circulando, né? É a corrente do bem. Enquanto eles oram por vocês, com grande afeto por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês. Graças a Deus pelo seu dom indescritível. Esse eles aqui é a igreja que estava não tão abundante, né? As comunidades de fé que não estavam tão abundantes assim, e segundo os estudiosos, a igreja de Jerusalém vai passar por situações aí difíceis, e aí Paulo, né, esse é um dos textos em que Paulo está pedindo as ofertas para arrecadar, para poder enviar
né? Não só para a igreja de Jerusalém, mas para outras igrejas que estivessem necessitadas. Então, meu irmão e minha irmã, que nesse mês de agosto a generosidade tome conta de nós, tá bom? Não só para ofertar, mas para que o nosso serviço também seja uma oferta a Deus. Aí sim, vamos lá na meditação do Brian. Quando Esdras veio à nossa igreja, ele e eu iniciamos uma amizade que gerou muitas conversas e, por fim, uma visita à sua casa de campo. Mas sua saúde piorou e logo ele estava em um hospital local para veteranos, quase morrendo. Um dia, levei meu violão e meu livro de canções e cantei hinos para ele em sua cabeceira, enquanto ele oscilava entre momentos de lucidez e confusão mental. Ele abria os olhos e cantava comigo e depois fechava os olhos e descansava com um sorriso no rosto. Eu tocava e cantava baixinho para não incomodar nenhum outro paciente. Mas quando cheguei ao final da minha visita, uma enfermeira entrou no quarto e disse: "Você poderia tocar um pouco mais alto? O homem do outro lado do corredor está muito mal e ele adora ouvir música." Uau! Como eu poderia saber que o Espírito de Deus usaria meu simples ato de amor por meu amigo como uma bênção para outra pessoa? Bonito, né? Nossos atos de amor e serviço reverberam além de nossa imaginação e se tornam instrumentos por meio dos quais Deus abençoa os outros. Eu me emocionei quando li para mim e agora me emocionei de novo quando estou lendo para você. Meu irmão e minha irmã, que os nossos atos de amor e serviço sejam muito mais do que os nossos pecados, né? Que seja dessa forma na nossa vida. Eles se tornam instrumentos por meio dos quais Deus abençoa os outros. Vamos orar com o Brian? Ó Senhor, abra nossos olhos para as necessidades daqueles que estão ao nosso redor. Ajuda-nos a ser tua voz e tuas mãos de amor. Em nome de Jesus. Amém. Pensamento para hoje: ao servir aos outros, estou servindo a Deus. Que seja dessa forma, meu irmão e minha irmã. Oremos pelos músicos voluntários. Pai, nessa manhã nós oramos pelos músicos voluntários. Pai, aqueles que vão aos hospitais, que vão aos orfanatos, que vão aos asilos, que vão às casas de recuperação. Pai, abençoa esses músicos, Senhor. Deus, toque em seus corações, que eles sejam cada dia mais voluntários, que cada dia mais eles tenham um coração generoso, Senhor. E que o Senhor, que não se deixa vencer em generosidade, abençoe ricamente a vida de cada um. Abençoa ricamente também, Senhor, a vida de cada um dos nossos aniversariantes, de hoje, dia 1º de agosto, e de todo esse mês aí que se avizinha, todo esse mês em curso a partir de hoje. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Excelente dia, excelente terça-feira, excelente semana, excelente mês de agosto. Deus te abençoe. Amém.